Olha só, hoje quem dominou a guerra de hashtags foi a oposição. Um tuitaço com a frase pior ministro da história. Eu acho que esse deveria ser um prêmio a ser dado por categoria, mas escolheram como alvo o Abraham Weintraub. Quem sou eu para discordar? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, cuide-se nessa pandemia, só tome cloroquina com orientação médica, porque mal aplicada ela pode te cegar e até te matar do coração. Aproveita essa oportunidade para agradecer a quem está trabalhando, se o seu trabalho é essencial e está nos ajudando a enfrentar a pandemia em qualquer atividade. Então, Abraham Weintraub, pior ministro da história? Há controvérsias. Quem sofreu nas mãos da ministra da Economia do governo Collor, Zélia Cardoso de Mello, vai concordar comigo. Ela simplesmente confiscou toda a poupança de todo e qualquer investidor. Você podia sacar o equivalente a R$ 8.300 em valores de hoje e só teria o resto a partir de 1 ano e meio depois, em 12 parcelas, com uma correção que não repunha as perdas. O tamanho do estrago na vida das pessoas foi gigante. Pode parecer coisa que só afetou rico, mas não foi assim. Naquela época havia hiperinflação. A inflação, quando o Collor assumiu, era de quase 2.000%. É inacreditável para quem nasceu depois do Plano Real. Quando alguém falar para você que o maior programa de ajuda financeira ao trabalhador de baixa renda foi o Plano Real, acredite. Nessa época que o Collor assumiu, o dinheiro chegava a se desvalorizar 80% em um mês, ou seja, você recebia R$1.000 no dia 1º e se não gastasse, chegaria até o dia 31 com equivalente em poder de compra a R$200. Esse era o tamanho do estrago. Em alguns casos, a aplicação financeira era complemento à aposentadoria. Em outros, era o dinheiro que pagaria trabalhadores informais. Fora casos como o da pessoa que vendeu sua casa para comprar outra melhor e teve a grana confiscada no meio do caminho enquanto escolhia um novo imóvel, ou ia dar entrada num carro. Eu me lembro de ter ido a um show da Legião Urbana nessa época, e o Renato Russo ter reclamado que nenhuma banda mais tinha cachê porque o contratante não tinha grana para pagar. Então, todo artista viajava na base da comissão em bilheteria. Prática comum hoje entre os gigantes da música, mas raríssima na época, porque exigia uma tecnologia de controle financeiro que não tinha, e exigia que o artista tivesse uma pré-produção muito bem estruturada para acompanhar o processo de venda e evitar calote. Mas naquela época, tendo ou não que discutir com o promotor do show, tipo, é claro que tem 5.000 pagantes. Não, só tem 3.000, né? Todos foram obrigados a fazer, porque o dinheiro sumiu. E para piorar, o plano foi um fracasso. A Zélia, ex-esposa do Chico Anísio, durou 1 ano no cargo e quando o Collor sofreu impeachment, a inflação ainda passava de 1.000%. Então, voltando à questão, Weintraub é o pior ministro da história? Com a Zélia no páreo fica difícil concordar. Se você colocar no meio também alguns ministros da ditadura militar, especialmente os envolvidos no AI-5 e os que tinham conhecimento e poder para evitar a tortura, também não acho que são páreos para um terraplanista que não sabe gramática. Mas vamos falar só de educação, fica mais justo. E como no caso da aplicação da cloroquina, muito melhor do que o achismo é a informação de quem estuda o tema. No caso da cloroquina, pesquisadores. No caso dos ministros da educação, vou me basear no que diz a Rosângela Bittar, jornalista há mais de 40 anos, que se especializou justamente em política e educação. Ela escreveu um artigo no ano passado onde analisou todos os ministros da educação da ditadura militar até hoje. E a conclusão que ela chegou é a de que Weintraub não só é o pior da história contemporânea, como consegue superar o Ricardo Vélez, o colombiano que o antecedeu e durou alguns meses no cargo. Diz a Rosângela que não há comparação entre a atual gestão e as anteriores. Eu vou ler o texto. Weintraub consegue ser ainda mais folclórico que seu antecessor, convidado por Olavo de Carvalho. Weintraub não tem a metade da vivência de Vélez nessa área, mas é mais duro, mais grosso, mais errático, mais vazio que ele. Ambos sofreram a falta de substância do governo. Não foram por ele supridos, pois entendido está que deveriam suprir Jair Bolsonaro. Entendeu, né? E tem muito a ver com a luta do Mandetta na saúde hoje. Apesar de toda aquela conversa de ministério técnico, ministro que se dá bem no governo Bolsonaro é o que puxa saco do presidente, não o que se compromete com a sua pasta.
Como a epidemia que devasta a educação brasileira há décadas tem efeitos mais lentos e menos perceptíveis que a do coronavírus, só os profissionais e estudiosos da educação têm a real percepção do que está acontecendo. Mandetta desagrada o presidente e fica porque a sociedade abraçou a saúde. Weintraub agrada ao presidente, mas ainda não caiu porque a sociedade ainda não abraçou a educação como deveria. Eu vou lembrar que ele é tão incompetente que não conseguiu gastar R$1 bilhão ano passado. Dinheiro que estava à disposição da pasta, que é sempre carente de recursos. Mas voltando ao artigo da Rosângela, ela destaca a óbvia falta de um projeto técnico. Ela escreve: se alguém souber o que pretende Abraham Weintraub, deve contar para o presidente de forma que use a informação a seu favor. Jair Bolsonaro passa ao largo da educação, área do debate e do diálogo. A educação hoje dá pena, só tem perdas. É a hora em que os bolsolavistas chamam a jornalista de esquerdopata e eu sou obrigado a decepcioná-los com mais um pedaço do artigo. Quais os governos que o atual mais admira, cita e copia? Os militares. Pois a educação encontrou campo fértil nas administrações de Esther de Figueiredo Ferraz, uma educadora respeitada, de Eduardo Portela, acadêmico e escritor, intelectual reconhecido, e Rubem Ludwig, um general educado, acostumado com as relações civilizadas, que levou para a Secretaria Executiva militares também traquejados nas atividades civis, como o coronel Sérgio Pasquale. É outro nível, galera. Antes do governo Bolsonaro, seria impensável um ministro da Educação ofendendo a embaixada da China, colocando letla, imitando o Cebolinha. Seria impensável um ministro da Educação escrever na descrição da sua conta verificada no Twitter: meu Twitter, minhas regras. Como se a rede social dele ainda fosse só mais uma no vasto pasto do gado bolsolavista. Não pode publicar aquele monte de erro de português, não pode publicar meme com foto de bruxa para zoar a jornalista. Mas sabe por que ele se mantém? Mesmo não sabendo a diferença do escritor Kafka com a kafta da comida árabe, mesmo escrevendo suspensão com C cedilha, paralisação com Z e impressionante com C, porque é olavista. Porque é amigo do Duda. Ele anunciou no Twitter dele, que tem regras dele: hoje tem live com o Duda. Duda é o Eduardo Bolsonaro. Mais um apelidinho íntimo pro 03, pro Bananinha e outros apelidos mais chulos que ele já carrega. Para quem pregava escola sem partido, o que o governo Bolsonaro tem feito é exatamente o contrário. O que tem por trás da demonização do Paulo Freire nunca teve a ver com pedagogia. Eu nem sei se eles levam pedagogia a sério. Hoje, por coincidência, enquanto a oposição ao governo subia a hashtag, uma troca importante acontecia no segundo escalão do ministério. Saiu o secretário de Educação Básica do MEC, Jânio Macedo, para entrar a consultora em educação e comentarista da rádio CBN, do Grupo Globo, Ilona Bexcarrazzi. O Jânio Macedo alegou motivos pessoais e alguns veículos de imprensa, sem citar as fontes, estão garantindo que ele não aguentava mais a ideologização da pasta. E não ajudava muito o fato de que o Jânio era um dos poucos no ministério que tentavam fazer pontes com entidades representativas da educação. Quanto a Ilona, eu não vou prejulgar, ela é da área. Criticava essas entidades com as quais o Jânio tentava aproximação. É uma bolsonarista a menos na mídia, ou seja, mais mimimi para eles. Depois não reclamem que só tem esquerdopata em redações. Vocês estão tirando os bolsonaristas e botando no governo, não dá, né? E há meses vem sendo elogiada nas redes sociais pelo Olavo de Carvalho em pessoa e por seus discípulos, justamente por causa do seu alinhamento com o bolsonarismo. Tem várias matérias com essas análises, mas eu vou deixar uma da Folha para vocês aí no post fixado. Eu torço para que ela faça um bom trabalho, já que o foco é a alfabetização, mas se o Olavo de Carvalho gosta, isso para mim já é mau presságio. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, dê like ou dislike, cuide-se bem nessa pandemia, torne-se membro para me ajudar a produzir e principalmente, comente.